Você sabia que é possível você receber dinheiro todos os meses na sua conta sem precisar trabalhar por isso? Muita gente acredita que renda passiva é coisa de milionário ou que só funciona com o vizinho. Mas eu vou te mostrar hoje que você pode sim começar com pouco e que com a estratégia correta você pode construir uma máquina de dividendos que vai te pagar mês após mês. E o melhor de tudo, sem depender de sorte, apostas ou promessas milagrosas. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas é claro, com foco no vasto universo das ações. A maioria das pessoas entra na bolsa de valores buscando lucro rápido, querem comprar uma ação hoje e vendê-la amanhã com lucro. No entanto, o mercado não recompensa a pressa. O investidor que quer mesmo construir uma renda passiva sólida, construir a sua independência financeira, precisa pensar como um sócio e não como um apostador. E é aqui que entra um dos maiores erros que a gente vê no mercado. Muitas pessoas acreditam que para você viver de dividendo, só é necessário você comprar ações de empresas que distribuem muitos dividendos. No entanto, um dividendo muito alto hoje pode estar escondendo uma empresa que está destruindo o valor e logo ela não vai conseguir manter essa distribuição ao longo do tempo. Ou seja, o problema não é a renda passiva em si, mas a forma errada como a maioria tenta alcançá-la, querendo resultados de anos, de décadas de reinvestimento, com uma mentalidade de quem pensa em 30 dias. A estratégia que realmente funciona é construir uma carteira com empresas lucrativas, previsíveis e com histórico consistente de distribuição de dividendos. Dessa maneira que a gente vai conseguir construir uma renda passiva sustentável no longo prazo. Na prática, você não precisa de dezenas de ações, precisa de uma seleção de ações que contenham ali três características principais fundamentais, que são lucros constantes, uma gestão eficiente e que estejam em setores de demanda constante. Isso porque mesmo em crise, essas empresas que estão nesses setores conseguem continuar gerando caixa. E nós temos exemplos conhecidos de setores desse tipo, como por exemplo bancos, saneamento básico, energia elétrica e mais alguns outros. E um outro ponto que vai funcionar como uma base fundamental para que a estratégia de renda passiva com dividendos funcione é um dividend yield sustentável combinado com um crescimento dos lucros dessa empresa. De nada adianta a empresa distribuir 10% de dividend yield, mas não ser consistente, os seus lucros não aumentarem. Faz muito mais sentido uma empresa pagar um pouco menos de dividend yield, mas ela ter sim os seus lucros aumentando, porque a tendência é que esse dividend yield vai aumentar ao longo do tempo, que a distribuição de dividendos vai ser maior. Mas é como eu sempre digo, de nada adianta saber de tudo isso se você não colocar na prática. Então agora é hora da gente passar para o passo a passo prático para você já colocar todo esse conhecimento que você aprendeu aqui no vídeo aí na sua estratégia. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar educação financeira para as pessoas, principalmente na parte de análise de ações. Porque quando as pessoas investem em ações, elas aumentam o seu potencial de ganho e não perdem nem para a renda fixa e nem para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo conseguem proporcionar para outras pessoas melhores oportunidades. Dessa forma, nós conseguimos diminuir um pouquinho a desigualdade nesse país. Então eu conto com você. Chegou a hora então da gente colocar na prática para você conseguir montar uma carteira que vai tirar renda passiva aí todos os meses. Eu não vou te falar ações aqui, eu não vou te recomendar nenhum tipo de investimento. Eu vou te dar a ideia de como montar essa carteira e aí você monta a sua carteira aí que vai dar certo, vai estar muito eficiente. O primeiro passo de todos é você saber para onde você está indo. Quando a gente sai numa viagem, a gente vai para algum lugar, antigamente, né, precisávamos de um mapa. Hoje em dia tem o GPS, tem o Waze, fica muito mais fácil. Mas antigamente era necessário um mapa para saber aonde estava indo. Funciona da mesma forma. Você vai precisar saber para onde você está indo. Então o primeiro passo é você definir um objetivo. Você precisa definir quanto você quer receber por mês. Claro, de uma maneira realista. Não adianta você falar assim, eu quero receber por mês 30 mil reais. Quanto você ganha hoje? 2,5. Então não tem como. Você tem que definir de uma maneira realista o quanto você quer receber por mês de dividendos. Porque é a partir disso que você vai saber quanto você precisa investir
todos os meses e também qual é o retorno que você precisa buscar. Então, como que funciona? Se você quer ganhar R$ 1.000 por mês de dividendos e você tem um dividend yield de 8% ao ano, você vai precisar de R$ 150.000 investidos. Da mesma forma, se o seu yield for, por exemplo, de 12% ao ano, você vai precisar de 100 mil. Então, quando você conhece o quanto você quer receber, você consegue saber o quanto você vai precisar de retorno e dessa forma define o quanto você vai precisar investir, entende? Uma coisa liga a outra. O segundo passo é justamente o que nós já conversamos aqui, é escolher boas empresas, empresas com lucros constantes, consistentes e principalmente crescentes e que estejam em setores que não sofrem muito economicamente quando acontece alguma crise, por exemplo. Eu já dei alguns exemplos, mas a gente pode citar novamente. São eles bancos, empresas de saneamento básico, energia elétrica, nós podemos colocar também telecomunicações. Então existem algumas empresas que atuam em setores específicos que não sofrem tanto. Ah, então eu vou investir só em empresas dessa forma. Não, nós estamos falando aqui de uma base estratégica para você construir uma carteira que vai te gerar dividendos. Então é necessário você olhar para outras empresas também. Mas aqui nós estamos falando uma base que é o feijão com arroz, entende? O terceiro passo é você diversificar as suas fontes de renda. Como aqui nós estamos falando de investimentos, é diversificar os ativos em carteira. Para te ajudar com isso, eu vou te recomendar 2 vídeos que eu gravei para você assistir depois que esse aqui acabar, tá? Eu vou deixar aqui no card os 2. O primeiro deles é diversificação, para você entender o que é uma diversificação inteligente, qual a diferença entre diversificar e pulverizar a sua carteira, e para você saber como fazer isso dentro da sua carteira com os ativos. O segundo vídeo é uma comparação, não é bem uma comparação, mas sim te mostrando a diferença entre ações e fundos imobiliários. Por que estou falando de fundos imobiliários? Porque quando a gente fala em diversificar uma carteira focando em renda passiva, é muito interessante que a gente combine ações que pagam dividendos com fundos de investimento imobiliário. Isso não é uma recomendação de investimento. Estou apenas te falando como funciona uma carteira eficiente no recebimento de dividendos. Por quê? O recebimento de renda passiva. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente. As ações têm o costume de pagar trimestralmente. Os fundos imobiliários, então, eles vão entrar como uma forma de equilíbrio dentro da sua carteira para você receber a renda passiva. Então é interessante pensar na estratégia de combinar esses 2 tipos de ativos. Quero deixar novamente frisado que não é uma recomendação de investimento. Estou apenas te falando como funciona uma carteira eficiente. E o nosso quarto passo é talvez o mais importante de todos eles. É você reinvestir os dividendos. Muita gente pensa assim, ó. Eu acabei de montar minha carteira, eu tô começando a receber meus primeiros dividendos esse mês e eu já vou viver de dividendos. Não é interessante que você viva de dividendos até que você chegue naquele valor que você estipulou. Então eu quero receber todos os meses R$ 5.000 de dividendos. Então antes de você chegar nos R$ 5.000 de dividendos, você não deve viver de renda passiva, você deve viver de renda ativa, que é a renda do seu trabalho. Depois que você alcançar um patrimônio acumulado suficiente para te pagar R$ 5.000 por mês de renda passiva, aí sim é o momento de você viver de renda passiva. Claro, você pode continuar reinvestindo, não é obrigatório que você, não, cheguei no valor que eu quero aqui agora, eu vou parar de trabalhar, eu vou morar na praia e eu vou só viver de dividendos. Você pode fazer isso, se for a sua vontade, fica à vontade. Mas você pode também continuar reinvestindo os dividendos depois que você alcançar. Mas o ideal é que antes de você chegar no valor que você quer, você não gaste os dividendos. Não viva de dividendos antes de efetivamente ter o potencial para viver de dividendos. Por quê? Porque o reinvestimento dos dividendos é o que vai funcionar como um crescimento exponencial. Então você vai reinvestindo e aquilo vai se tornando, como o mercado bem conhece e fala bastante, uma bola de neve. Por que uma bola de neve? Porque a bola de neve, quando você solta ela lá em cima de uma montanha, eu nunca fiz isso, mas dizem por aí que é assim que funciona.
Quando você solta a bola de neve lá de cima de uma montanha, ela pode começar pequenininha. E aí, conforme ela vai crescendo, vai juntando mais neve nela e ela fica grandona. E lá embaixo ela chega enorme, gigante. A ideia é a mesma. O conceito é o mesmo. Você começa pequeno e conforme você vai colocando mais dividendos dentro daquele seu patrimônio, ele vai aumentando, ele vai ganhando consistência. E aí quando ele chega lá embaixo, digamos assim, mas quando ele chega no objetivo, ele chega grande, robusto, para te pagar o dividendos ou a renda passiva que você quer mês a mês. Existem algumas coisas também que não é interessante você fazer. É cair em alguns erros que a grande maioria cai, como por exemplo, confundir dividendos extraordinários com dividendos constantes. Por quê? Porque algumas empresas elas podem pagar fora da data prévia, elas podem pagar como se fosse um bônus, inclusive juros sobre capital próprio, que funciona basicamente como um dividendo. Eu também vou colocar aqui no card um vídeo, se te interessar você pode ir lá assistir juros sobre capital próprio. Eu já gravei aqui explicando a diferença dos juros e dos dividendos para você entender por que a empresa paga um, por que ela paga outro e como que funciona cada tipo de pagamento. Por que não é interessante você confundir dividendos extraordinários com dividendos constantes? Porque você pode se frustrar. Então, de repente, num mês a empresa pagou dividendos extraordinários. Se você achar que vai ser sempre assim e a empresa não pagar, você pode se frustrar e acabar vendendo o papel na baixa, e aí você vai contabilizar prejuízo. O segundo erro muito comum que a gente vê no mercado é confundir dividendo com rentabilidade. Uma empresa ela pode sim pagar muito bem, mas se o papel dela cair, se ela perder valor, se o mercado precificar ela para baixo, o valor, o preço dela pode diminuir e consequentemente vai diminuir o seu patrimônio. Isso não é necessariamente bom e nem necessariamente ruim. Isso é ruim, sim, quando a empresa está destruindo valor. Quando a empresa está perdendo valor e o mercado precifica certo, acompanhando essa perda de valor, aí isso é ruim. Porque aí, infelizmente, você acaba tendo que vender os papéis para não perder ainda mais. Mas se a empresa foi precificada errado, se o valor intrínseco daquela empresa se mantém, os fundamentos dela se mantêm, mas o mercado, por alguma expectativa, alguma frustração, precificou ela para baixo, isso não é necessariamente ruim, tá? Mas quando você confunde com rentabilidade, você acha que aquilo vai ser sempre daquele jeito. E aí quando a gente fala em ações, a gente fala em renda variável. Então o nome já diz, né? É variável. Então pode ser sim que as suas ações, os papéis, diminuam o preço e você tenha uma diminuição temporária ou permanente. Aí vai depender mesmo da empresa que você investiu. Se for uma empresa ruim, infelizmente você fez um mau negócio. Acontece, não é o fim do mundo. Mas aí vai depender da empresa que você investiu e pode acontecer isso. Então quando os papéis caem, aí o seu dividendo ele tende a diminuir. Logo a sua carteira de renda passiva também tende a diminuir. Por isso é muito importante se atentar ao valor intrínseco das empresas antes de investir. E um outro erro também é focar muito na renda e esquecer do crescimento. A gente precisa ter muito fixo na nossa mente e sempre lembrar que por trás das ações existem empresas e empresas com negócios de verdade. Então negócios, empresas crescem, geram mais lucros, aumentam suas atividades, expandem as suas operações e com isso pagam mais dividendos também. Então não adianta só olhar para a renda. A renda tá ruim hoje, mas a empresa é boa, pode ser que ela venha no futuro a representar uma renda muito boa. Existem inclusive exemplos de empresas, principalmente na estratégia de empresas de crescimento, que elas não distribuem dividendos no seu início, elas distribuem depois, então elas ficam muitos anos somente reinvestindo os seus lucros, para que a empresa cresça, para que ela se torne uma empresa realmente sólida. Então a gente precisa sim olhar para o crescimento. Eu sei que esse vídeo é um vídeo de renda passiva, né? Então a gente está falando de empresas pagadoras de dividendos, de ações que vão te pagar dividendos, mas também existem empresas, ações que são de crescimento. Então é importante também, e até mesmo nas ações que pagam dividendos, empresas também crescem pagando dividendos. Então é importante se atentar também
no potencial de crescimento das empresas. E você pode fazer isso por meio do valuation. Então a grande lição que esse vídeo deixa pra gente é que os dividendos eles não são o fim, eles são uma consequência. Uma consequência do quê? De você investir da maneira correta, investir em boas ações, conhecendo o valor intrínseco das empresas, fazendo um bom valuation, fazendo uma boa análise fundamentalista para você entender no que você está investindo, conhecendo do negócio, conhecendo do setor. Quando você faz um trabalho bem feito, a consequência é sim você colher frutos daquele trabalho. Quando você foca em qualidade, a renda vem naturalmente. Então a ideia é que você pare de se preocupar com oscilações de preço, que você pare de se preocupar com quanto custa a ação e você passe a olhar para quanto vale aquela empresa, porque aí você está focando em qualidade. Então a renda passiva ela é resultado de decisões inteligentes tomadas de maneira consistente e não de sorte, não depende de sorte. Então você pode sim começar pequeno, mas você tem que começar da maneira certa. O melhor momento para você começar a investir em ações é sempre o agora. Comenta aqui embaixo se você já investe em ações, se você já está construindo a sua carteira de renda passiva ou se você vai começar a construir agora que você já sabe tudo isso que você aprendeu aqui no vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.